Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler a partir no capítulo 2, a partir do verso 6. Nós iremos até o 15º versículo, tá bom? Eu lerei, os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a cruz de Cristo, essa é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, Pai, depois de nós lermos a Tua palavra, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que Tu nos dê entendimento, nos esclareça a respeito da mesma, que Teu Espírito Santo que habita em nossos corações nos ilumine. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja e ele fundamenta, né, a igreja a partir daquilo que não se negocia. Por isso é fundamento. Tá? E Paulo, ele escreve uma igreja que está num contexto de filosofias, né? E pessoas que adentravam a igreja não largavam essas ideias, a mentalidade continuava a mesma e queriam impor isso à igreja. Aí veio os gnósticos e a igreja combatendo isso, o culto aos anjos, não é? Aquela mensagem de que de Cristo de fato não era Deus e que, portanto, ele não ressuscitou. E Paulo vai trabalhar tudo isso aqui dizendo assim, olha, nós precisamos entender que isso é fundamento da nossa fé. A certeza da obra de Cristo Jesus em favor de cada um de nós. Isso é fundamento de fé. Isso não muda. Isso é uma verdade. Toda igreja genuinamente cristã. É isso que é pregado na Assembleia de Deus, é isso que é pregado na Batista, é isso que é pregado na Igreja Presbiteriana, é isso que é pregado na Igreja Metodista, na Igreja Luterana, na Igreja Congregacional. Toda igreja genuinamente cristã, ela está fundamentada nesses princípios de fé. Isso nós não podemos negociar. Ele também está lidando com aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo ou se diziam convertidos ao cristianismo, mas continuavam impondo, né, à igreja as práticas
do Antigo Testamento, aquelas que apontavam para o Cristo, mas que na obra de Cristo tudo isso se cumpre, como por exemplo o sacrifício do Cordeiro, porque ele era, ele mesmo, o Cordeiro. Então, o sangue derramado na cruz do Calvário, de maneira definitiva, nos remiu, de maneira definitiva. A circuncisão do menino, ao 8º dia, aquela prática onde o prepúcio do menino era cortado e o sangue era derramado num cerimonial, esse sangue derramado também apontava para o sacrifício de Cristo. É por isso que nesse texto Paulo vai dizer, ora, nós todos fomos circuncidados, todos nós, aonde? Na cruz de Cristo, no sangue derramado no Calvário. Por quê? Porque todo o sangue derramado no Antigo Testamento apontava para o Cristo. Aí o derramamento definitivo. Aí o poder da cruz. Porque agora não é a prática em cada menino que é apresentado, em cada cordeirinho que é sacrificado, mas é o sangue derramado por todos nós. O sangue derramado na cruz do Calvário que alcança a humanidade. Todos aqueles salvos no Antigo Testamento, se a gente olha para Davi, se a gente olha para Abraão, se a gente olha para Jacó, se a gente olha para Salomão, a gente vai encontrar ali homens de Deus que foram alcançados e salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A cruz levantada, que é o centro da história da humanidade, foi levantada no centro da história. O Deus encarnado, o madeiro levantado, chamando para si o passado e o futuro. Assim como nós testemunhamos agora, o Rafael e a Letícia confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, projeto de Deus na eternidade, hoje experimentado na história. Aqueles que ainda virão, alcançados pela obra de Deus em Cristo Jesus. O batismo e a profissão de fé são atos públicos que expressam uma realidade espiritual. Nós fomos unidos a Cristo em sua morte e na sua ressurreição. E agora vivemos para Ele. Vivemos em novidade de vida, uma vida nova, que é o tema do nosso sermão. Hoje, nós não celebramos aqui à frente só um rito. É muito mais do que isso. É um testemunho de que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, chamou e regenerou e incorporou à sua igreja aqueles que agora, Rafael e Letícia, publicamente confessaram a sua fé em Jesus Cristo. É isso que nós testemunhamos agora. E às quintas-feiras nós estamos falando sobre aquilo que é a razão de ser do nosso chamado, da nossa vocação, o propósito, o objetivo da igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas, o grande mandamento, o próximo como a si mesmo, e cumprir a grande comissão, que é pregar o evangelho da salvação. É pregar o evangelho e batizar. Discipular aqueles que são batizados. Eis aí o objetivo da igreja. A igreja não só prega, a igreja batiza, ela sela aqueles que foram alcançados pela graça. E esses selados, alcançados pela graça, agora são discipulados, a fim de que possam amadurecer na fé, a fim de que possam viver uma vida segundo a vontade de Deus. Afinal de contas, é isso que Paulo está fazendo aqui quando escreve a carta aos irmãos. É isso que nós fazemos todas as quintas-feiras. Porque nós somos atacados por todos os lados, mas é na comunhão, é na igreja reunida, é na palavra pregada, é no estudo profundo da palavra do Senhor, daqueles que buscam como pão para o corpo, a palavra como pão espiritual. Nós precisamos pensar que é isso que está acontecendo aqui
na igreja quando eles recebem essa carta. É isso que está acontecendo. E é isso que acontece todas as vezes que nós nos reunimos, às terças no culto de oração, às quintas no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, no culto matutino, no culto vespertino. É isso que está acontecendo hoje de novo, agora, nesse momento. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós estamos cumprindo com o nosso chamado. A igreja, esse é o objetivo da igreja. Paulo não só pregou o evangelho, mas ele é aquele que recebeu de maneira plena e viveu o seu chamado. Ele é aquele que continuou investindo, continuou cuidando, continuou tratando, enviando cartas, fazendo visitas às igrejas. Ele continuou atuando, porque ele se sentia parte integrante da igreja de Cristo. Isso é para a minha vida e para a tua. Aquela ideia de que a gente pode viver em casa e dizer assim, eu vivo em casa o cristianismo, a vontade de Deus, não há essa possibilidade. A possibilidade de que você vai viver uma vida isolada, uma vida por conta própria, não há essa possibilidade. A única possibilidade, nós vivemos em comunhão, nós vivemos ao lado dos irmãos, nessa família da fé, onde nós nos apoiamos, onde nós nos amamos, onde nós nos protegemos, a partir da palavra de Deus, a partir de uma vida de oração. Quando nós observamos jovens tomando essa decisão, porque foram alcançados pela graça do Senhor de estarem aqui à frente para professarem publicamente a sua fé, nós experimentamos a ação extraordinária de Deus, aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que eu não posso e você também não. O Senhor nos enviou para nós pregarmos a palavra. Agora, a conversão é um ato de Deus, é a ação do Espírito Santo no coração do homem. Uma nova vida é uma vida enraizada, uma vida edificada em Cristo. E aí, a partir do verso 6, ele vai usando algumas figuras. Ele diz assim, a partir do verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, aquele que recebe a Jesus Cristo, agora a sua vida se move, há movimento, e todo movimento, ele parte de Cristo Jesus, dos princípios ensinados por Cristo Jesus. Não é um mero dizer, mas é uma vida que se move, que está em movimento a partir dessa verdade da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa obra vai ecoar na minha história e na tua, nas minhas palavras, nos meus atos, no meu testemunho. Então, aquilo que recebeste, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai também nele. O crente é aquele que anda em Cristo Jesus. O crente não é aquele que tem simpatia, não é aquele que gosta, é aquele que vive. Sabe, eu até gosto, eu tenho uma simpatia. Não, é mais do que isso. É viver uma vida plena na presença de Deus em Cristo Jesus. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aí ele vai dizer o seguinte, bom, esses que vivem a partir do senhorio de Cristo, eles estão plantados, eles estão edificados. As suas vidas são edifícios bem fundamentados, confirmados e bem firmados na fé. Tal como nós fomos instruídos, nós devemos continuar crescendo, avançando, isso tudo com grande gratidão, porque nós não merecíamos, mas pela graça nós fomos alcançados. Essas figuras são figuras fortes, não é? Nós fomos plantados, arraigados, radicados, edificados.
ou firmados na fé. A gente não vacila, sabe? Não é aquele que hoje diz que está, amanhã não está mais, aquele que hoje está, mas se aborreceu com isso, se aborreceu com aquilo, e então agora ele já está, já desistiu, já desanimou, já virou as costas. Não, esse na verdade nunca foi, porque aquele que ele está arraigado, ele está plantado, ele está ali, ele nunca será arrancado, porque ele pertence ao Senhor. Foi o Senhor que me plantou, foi o Senhor que plantou a tua vida. Ninguém poderá tirar você da presença do Senhor. Ninguém poderá nos arrancar da presença do nosso Deus. Ninguém poderá tirar o Rafael e nem a Letícia, aqueles que são plantados, radicados na presença do Senhor. E é interessante a gente observar que essa construção, e se a gente pegar, a gente vai observar que o verbo deixa claro, né? Crescendo em ações de graças, ou seja, esse crescimento, gente, é contínuo. É contínuo. A salvação é de uma vez por todas, mas o crescimento a partir da palavra do Senhor é contínuo. A gente vai continuar crescendo. Agora eu aceitei Jesus, eu estou com Jesus, agora eu fico em casa. Eu não preciso de estudo bíblico, eu não preciso de escola bíblica dominical, eu não preciso de participar na comunhão, eu não preciso da vida de oração. Bom, você está enganado. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar um crescimento, e esse crescimento é contínuo. Enquanto eu estiver aqui, enquanto o Gabriel estiver aqui, Gabriel, nós estamos crescendo até os 90, 95 anos, enquanto aprover o Senhor que nós estejamos, nós estaremos crescendo. E crescendo a partir da palavra, crescendo a partir da comunhão, crescendo a partir da oração, é assim que a igreja cresce. Uma vida nova é uma vida liberta de poderes terríveis, do mal, o pecado, o medo, a finitude. Isso tudo é terrível. Isso nos esmaga, não é verdade? Assolados pelo mal, o tempo todo, a gente assiste o operar do mal. Só que mais do que isso, o mal, ele começa a nos influenciar. Por quê? Porque quando nós somos atacados pelo mal, a primeira coisa que o nosso coração humano, a primeira coisa para que ele pende é combater o mal com o mal. E aí, o mal, ele toma conta e ele influencia. O cristão não é aquele que ele é derrotado quando ele é apedrejado, porque Estevão foi, e diz o texto, que ele tinha semblante como de um anjo. E naquele dia, enquanto apedrejado, ele viu o céu aberto, Jesus Cristo à destra de Deus, de pé. Aquele que é arraigado, aquele que está crescendo no Senhor, mesmo que ele esteja sofrendo dor no corpo, mesmo que ele esteja sofrendo dores terríveis, mesmo que ele esteja sendo perseguido, caluniado, ele continua com um semblante como de um anjo. O que é um anjo? Um mensageiro da parte de Deus. Um pregador da palavra. Isso é um anjo. O que é um anjo? Porque quando o mal toma conta, a gente perde a condição de pregar, a gente perde a condição de testemunhar, a gente perde a condição de fazer o que nós fomos chamados para fazer. Mas aqueles que estão plantados, aqueles que estão radicados, aqueles que estão edificados na palavra do Senhor, mesmo que sofram o ataque do mal, não se deixam levar por ele, mas como disse o próprio Senhor, vence o mal com o bem. O céu estava aberto. Para todo aquele que anda com o Senhor, mesmo em meio a toda a injustiça que nós temos testemunhado no nosso tempo, toda a perversidade, o céu sempre estará aberto para mim. O céu sempre estará aberto para você. E a destra de Deus Pai, de pé, Jesus nos contempla. Imagina, no dia em que você está sendo caluniado, no dia em que os homens te levam diante de tribunais para te caluniar, para te prejudicar.
saiba que o céu está aberto diante de você. E Cristo, de pé, de prontidão, de pé, e aquela figura de Estevão é interessante porque é a única vez que aparece a figura de Cristo no trono, quer dizer, diante de nós, como igreja, em que ele está de pé. Sempre ele está assentado, entronizado, ali ele está de pé. O servo está sofrendo e Jesus Cristo está de pé, ou seja, está de prontidão. Jesus nunca estará distraído a respeito da nossa dor. Ele nunca estará distraído a respeito da injustiça e da maldade praticada contra os seus. Ele sempre estará de pé. E nunca nos perderá de vista. Naquele dia ele não tinha outra coisa para fazer. Naquele dia, Cristo estava de pé. E naquele dia Estevão foi recebido na glória. As pedras não nos vencem. O que nos vence é quando o nosso coração se deixa enganar e a gente começa a acreditar que a única maneira de reagir contra o mal é praticando o mal. O medo que nos assola, o medo porque somos frágeis, o medo porque nos percebemos incapazes, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. O medo do pai, quando recebe notícia de que a esposa está grávida, de olhar para frente e dizer assim: será que vou dar conta? O medo. Mas o Evangelho de Cristo é a boa nova de que Ele sempre estará conosco. E nele nós vencemos o medo. O mundo vai dizer para mim e para você todo dia: você não consegue, você não dá conta, você não pode. E a gente vai responder para o mundo: isso eu já sei. Agora, eu olho para Cristo e eu confio nele, porque Ele sempre estará comigo. Em terceiro lugar, irmãos, uma vida nova é uma nova vida, ela é fruto de uma ressurreição transformadora. Ressuscitados pela fé. O batismo, ele aponta para uma nova vida que recebemos pela obra poderosa de Deus. É mais do que um símbolo externo, sabe? Então, não fique preocupado com relação de quantidade de água. Se é pouca água, se é muita água. Não é a água que resolve, porque a gente não está falando do corpo. Não é do corpo que a gente está falando. A gente está falando de uma realidade espiritual. Então, todo o rito do batismo é símbolo daquilo que se opera espiritualmente a partir do agir do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. Por isso é mais do que um mero símbolo externo. É uma proclamação de uma realidade interna. Nós fomos vivificados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer que o velho homem, o velho André, morreu na cruz do Calvário, morreu na morte de Cristo. Eu e você morremos na morte de Cristo. E lá o medo, lá o mal, lá o pecado, a morte, tudo isso experimentado por Cristo Jesus no meu e no teu lugar. Então, o velho homem morre na cruz de Cristo, mas Paulo vai dizer que aquele que é batizado, aquele que é selado, ele ressuscita na ressurreição de Cristo. Uma nova criatura, uma nova pessoa, a partir da ação de Deus em favor da minha vida, em favor da tua vida. Quando nós experimentamos essa vida, uma nova vida,
que está muito bem fundamentada, ela está fundamentada num princípio que, irmãos, nós não podemos deixar de observar. Nós fomos alcançados pela graça perdoadora de Deus em Cristo Jesus. Deus nos perdoou completamente todas as nossas dívidas. Paulo acabou de dizer no texto que nós lemos, todas as nossas dívidas foram canceladas na cruz, foi pregado na cruz. Tudo aquilo que eu devia foi pregado lá, tudo que eu devia. O diabo nunca mais vai me apontar o pecado que eu cometi, o erro que eu cometi, aquilo que eu fiz e não deveria. Eu fiz, mas Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. E agora? E agora eu vivo em novidade de vida, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de dizer que ao participarmos na mesa, no pão, ao participarmos no cálice, nós devemos deixar bem claro, deve ficar na nossa mente o seguinte, gente, a morte de Cristo Jesus não foi para perdoar pequenos pecados. A morte de Cristo na cruz do Calvário é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. E todo aquele que se arrepender e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, independente da vida que viveu, dos pecados que cometeu, ele experimenta novidade de vida. Ele experimenta uma vida nova a partir desse agir extraordinário do Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, disse Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no verso 1. A provisão de fé e o batismo não são ponto final, mas ponto de partida para uma caminhada de gratidão e de serviço. Não é o ponto final, o ponto de partida, não é o ponto final, é da onde a gente parte. Eles agora, nesse momento que foram batizados, estavam ajoelhados, eles se levantaram por uma vida nova, para viver uma vida nova, para dar um passo, e cada passo que eles derem será a pegada do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, todas as vezes que esses irmãos estenderem a mão, será a extensão da boa mão abençoadora de Cristo para com as pessoas com quem eles convivem. E eu gostaria de dizer, irmãos, a partir da nossa casa. A partir da nossa casa. É a partir da nossa casa. É a partir de quem está junto, é a partir de quem está próximo. Às vezes a gente tem a ilusão de que nós somos chamados para falarmos aquelas pessoas que estão mais distantes da nossa realidade. A nossa realidade econômica, a nossa etnia, os mais distantes. Irmãos, muitas vezes, aqueles que estão mais distantes de nós estão dentro da nossa casa. Pessoas que estão com relação quebrada com o pai, com mãe, com os filhos, no casamento. Ali é o lugar da restauração. Ali é o lugar da transformação, é ali que começa a mudança, ela vai fazer a diferença ali onde você está, ali onde eu estou. Esse foi o chamado do Senhor para a minha vida e para a tua. Aquele que é batizado, como eles foram agora, esses jovens que se levantaram, eles levantam para viver uma vida para a glória do Senhor. Agora, isso é para todos nós que somos da igreja, eu e você, que já somos. Nós estamos vivendo isso, eu e você. Nós estamos experimentando isso, eu e você. Fazer a diferença, ser luz para o mundo, ser sal na terra, tudo isso nós fomos chamados para realizarmos. E nós temos realizado? A grande pergunta é essa. Então agora, a palavra de Paulo, nós que fomos chamados, selados, marcados, batizados, nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, eu e você. E agora, ao participarmos na mesa, estaremos falando de novo, Senhor, essa obra maravilhosa me alcançou, mudou a minha vida, e agora tudo que eu vivo para Ti. Que Deus nos abençoe.